Saudações, meus amigos e amigas do Aprovação PGE. É um prazer, uma felicidade estar com vocês aqui de novo. A gente vai tratar mais um mês aqui, fazer análise de um julgado importante que a gente selecionou e que vai poder tratar aqui com vocês, discutir um pouco além da superfície, né, além daquilo que é repetido aí no geral. Né, quando a gente tem que passar para frente, realmente a gente tem que reduzir um pouco a informação e passá-la de forma mais sintética. Mas como a gente tem um pouco mais de tempo aqui, a gente para e se debruça de forma mais detida por algum julgado. Então, mais uma vez aqui, vamos sair um pouco da superfície e ver as outras camadas que esse julgamento vai ter. De que a gente vai falar hoje, pessoal? Hoje a gente vai falar da ADI 5029 do Mato Grosso e basicamente a pergunta que foi respondida nessa ADI, pelo menos até esse momento, a gente sabe que jurisprudência muda, né? Mas o que foi respondido pelo Supremo Tribunal Federal neste momento foi se a norma estadual poderia conferir autonomia funcional à Procuradoria do Estado. Ou seja, se você poderia estender prerrogativas institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública às procuradorias estaduais. Já adianto para vocês, para ficar claro, que eu sei que às vezes a gente fica ansioso para saber a resposta e acaba não prestando atenção no que está ocorrendo. Já deixo então claro para vocês que o STF entendeu que não é possível uma norma estadual conferir autonomia funcional às procuradorias estaduais. A gente vai ver por quê. Eu vou passar para vocês direitinho a posição do STF e vou passar para vocês também uma posição doutrinária. Para quê? Para criar aquele estofo, né? Para que vocês entendam todo o processo aqui e assim possam entender melhor na hora de marcar uma questão objetiva, para que vocês possam discorrer, dar um show numa questão subjetiva ou mesmo numa prova oral. Lembrando que vocês provavelmente aí farão concurso para a advocacia pública, então um advogado público ele vai querer ouvir de você algo com mais estofo aí, né? Ouvir de você algo um pouco mais simpático à carreira dele, vamos dizer assim. Então vamos lá, os dispositivos aqui declarados inconstitucionais foram os dispositivos da Lei Complementar 111 de 2002 do Estado do Mato Grosso, conforme eu disse, o artigo 1º, parágrafo único, que diz o seguinte: são princípios institucionais da Procuradoria-Geral do Estado a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, administrativa e financeira. O artigo 2º, inciso 6º, ele dizia que caberia à Procuradoria-Geral do Estado elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e receber aprazadamente os correspondentes duodécimos ou cotas orçamentárias mensais. E o artigo 65 ele criava aí uma inamovibilidade, ainda que mitigada, aos membros da Procuradoria. Eu vou tratar disso com vocês de forma mais detida. Olha aqui, o extrato do julgado foi justamente isso, julgou parcialmente procedente aquela ADI, houve o ajuizamento de uma ação, né, de inconstitucionalidade, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º, conforme eu disse para vocês, do inciso 6º do artigo 2º e da expressão ou por interesse público constante do inciso 8º do artigo 65, todos da Lei Complementar 111 de 2002 do Estado do Mato Grosso. Lembrando que aí ele condicionava a remoção por interesse público a uma decisão por maioria absoluta do Colégio dos Procuradores. E isso considerou o STF que seria uma forma de criar uma inamovibilidade mitigada, o que não seria possível. Então vamos lá. O que foi o argumento de defesa? O que a Assembleia Legislativa do Mato Grosso ela disse aí para defender a constitucionalidade daquele dispositivo? Ela disse, olha, a Procuradoria do Estado, a Advocacia Pública Estadual, ela está no mesmo patamar do MP e da Defensoria. Ela não está num patamar diferente, logo é lógico e é natural e é constitucional que ela tenha as mesmas prerrogativas funcionais dessas carreiras. O STF comprou essa ideia? O STF acreditou? Ele concordou com os argumentos? Já adiantei para vocês que não, né? Olha aqui, isso aqui foi extraído do voto, literalmente do voto do Supremo Tribunal Federal. O que ele diz peremptoriamente? Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública não podem ser estendidos às procuradorias do Estado, porquanto as atribuições dos procuradores de Estado sujeitos que estão a hierarquia administrativa. Então vamos lá, a gente vai então entender primeiro do que se trata. Primeiro eu vou tratar para vocês, né, como se deu esse julgado e a gente vai entender um pouquinho de que se trata cada coisa. A inconstitucionalidade da norma, né, mais uma vez, que mais um argumento do STF, ele diz que o quê? As procuradorias de Estado
por integrarem os respectivos poderes executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa e financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos e hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal. Então ele fez um corte aí para dizer, olha, a Procuradoria do Estado ela não pode ter as mesmas garantias do MP e da Defensoria, beleza? Vocês viram aqui então, não é possível estender os princípios institucionais às prerrogativas e, por outro lado, existe uma justificativa que ela estaria dentro do Executivo e isso seria incompatível. Quanto à inamovibilidade, eu já disse para vocês, né? O STF julgou que aquele condicionamento da remoção por interesse público, seria remoção de ofício aí, a maioria absoluta do Colégio dos Procuradores, isso representaria uma forma de inamovibilidade mitigada, o que seria inconstitucional. Então, em outras palavras, resumo da ópera e deixando mais direto para vocês. É inconstitucional norma estadual que preveja a inamovibilidade de procuradores estaduais. Beleza, pessoal? Então vocês viram aqui. Qual foi a conclusão da decisão do STF? Ele disse que não pode estender as prerrogativas funcionais. Em especial aqui a gente tratou de forma mais explícita a questão da inamovibilidade. Não pode uma lei estadual prever a inamovibilidade do procurador estadual. Por que ele declarou apenas parcialmente procedente a ADI em relação a esse dispositivo? Porque existe a previsão nesse mesmo dispositivo de que a remoção a pedido seja apreciada pelo Colégio dos Procuradores. E isso, quanto a isso, ele não viu problema nenhum, porque a remoção a pedido. Então eu, Felipe, peço para me remover, vamos dizer que eu estou em Guarulhos e quero ir para Bauru. Eu peço para me remover, esse meu pedido de remoção que eu fiz voluntariamente, de ponte próprio, eu fui lá e fiz, ele deverá passar pelo Colégio dos Procuradores. Isso aí o STF não viu inconstitucionalidade nesse dispositivo. Mas, por outro lado, se meu chefe quer me mudar de um lugar para o outro, condicionar essa minha mudança sem ser a pedido meu, ou seja, ex officio, ou seja, por interesse público do meu superior, condicionar isso ao Colégio dos Procuradores, a maioria absoluta deles, isso considerou o STF inconstitucional. E ainda ressalvou aqui para dizer, olha, na AGU também não tem isso não. No voto ele fala, na AGU não existe essa inamovibilidade. Ele traz a AGU como argumento que diz que na lei a Lei Complementar Federal 73 de 93 atribui ao advogado-geral da União a promoção e lotação e a distribuição dos membros e servidores da instituição. Então, a rigor, ele tendo aí uma razão de interesse público, lembrando, né, que se ele for me remover por uma razão de interesse privado, para me perseguir, ou simplesmente para prejudicar o trabalho de alguma forma, você pode aí, por outra forma, você vai estar falando de um desvio de finalidade, e aí o ato vai ser nulo, porque o ato administrativo, teoricamente e genericamente, aí vai ser nulo por um desvio de finalidade, e não necessariamente por haver uma inamovibilidade. Tá bom? Isso aqui é outra discussão importante também, que acerca dessa discricionariedade no poder, nessa mudança de lotação, por exemplo, que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello entende que, ainda que seja discricionária, aquela decisão do agente público é a que melhor contempla o interesse público. Então, entre duas opções tão justas e razoáveis, o sistema entende que aquela que ele escolheu é a que melhor concretiza o interesse público, estando sujeito, por outro lado, a um desvio de finalidade. Caso não seja aquela que melhor concretiza o interesse público, por exemplo, uma que concretiza o interesse meramente privado do hierarca, vai poder ser declarada inconstitucional. Beleza, pessoal? Então não confundir inamovibilidade com a garantia absoluta. A gente sabe que a gente vive no Estado de Direito e não existem aí regras absolutas, principalmente quando a gente está tratando de finalidade pública. Legal. Agora, eu queria ver para vocês, eu já falei aqui para vocês da questão do pedido de apreciação, que eu posso, não tem problema nenhum, se eu pedir para mudar, passar aquilo pelo Colégio de Procuradores, isso de per si não é inconstitucional, o STF manteve. E aí a conclusão a qual chegou o Supremo Tribunal Federal para dizer foi o seguinte, pessoal, os estados, eles têm autonomia, eles têm um poder de auto-organização, eles podem criar as normas deles, eles têm constituições estaduais próprias, mas a autonomia conferida aos estados-membros pelo artigo 25 da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Então isso foi utilizado como fundamento para afastar a constitucionalidade desse dispositivo que a gente viu. Então trago para vocês aqui, então, conclusão do STF, tudo aqui que a gente falou, guarda para você. Lembrou? Prova objetiva, o cara te perguntar, o que você tem que aprender aqui para efeito de forma bem concurseira aqui, é isso. É inconstitucional lei estadual que confere autonomia funcional, administrativa ou financeira às PGS.
Ponto. Primeiro ponto aqui que você guarda. Segundo ponto, é inconstitucional. Lei estadual que prevê a inamovibilidade dos procuradores estaduais. Guarda com você isso, ó. Fecha no quadradinho, guardou na caixinha. Agora, o que a gente vai falar? Eu quero para você, sempre na minha proposta aqui, e aceitando sugestões, é trazer algo além da superfície, né? Para que, por exemplo, você não chegar na subjetiva, no oral, você não ficar aí só repetindo. Você gasta aqui 6 linhas, você já disse o que o STF falou. Vamos ver o que a doutrina fala sobre isso. Porque vocês sabem, as procuradorias do Estado, dos estados, elas têm procuradores que produzem conteúdo, procuradores, grandes pesquisadores aí, tem vários grandes publicistas que passaram, né, pela a procuratura estadual. Então, esses caras criam teorias também, e essas teorias elas podem ser levadas em consideração e muitas vezes já receberam eco, inclusive, na jurisprudência. Então eu vou trazer para vocês aqui dois autores, né, o Cláudio Madureira e o Ulisses Schwartz Viana, que eles tratam aí das procuradorias estaduais e daquilo que eles consideram autonomia técnica, que não se confunde com essa autonomia funcional. E eu vou explicar para vocês, porque fica confuso às vezes. Às vezes eu falo, não, você tem autonomia, Felipe? Eu digo, não, a gente tem autonomia técnica como advogado. Tá, mas tem autonomia funcional? Não, não tem. Então qual a diferença? A gente vai ver aqui agora. E aí para você vai, vamos dizer, no subjetivo, você traz esse posicionamento do STF. Aí se você quiser gastar um pouquinho o português, melhorar suas respostas, mas é defensável, segundo a doutrina, que... Aí começa e a gente vai, o defensável aqui onde a gente está chegando. Primeiro, pessoal, trago para vocês aqui uma coisa interessante. Eu gosto muito de história, então eu sempre trago, eu acho interessante trazer. É que não havia, e isso é um argumento histórico, tá? Não é só curiosidade não, é um argumento histórico válido que você pode aí guardar na sua cabeça. Não havia aqui a previsão de procuradores, né, da Fazenda Nacional ou do Estado, qualquer coisa assim, da administração, durante o período anterior à União Ibérica, né? Lembrando que a União Ibérica foi aquele período em que os reinos de Portugal e Espanha, devido a uma falta de sucessores em Portugal, acabaram ficando unificados. Então o Brasil passou aí a ser submetido também à coroa espanhola. Nessa época que foi criado os procuradores dos feitos da coroa, fazenda, fisco e promotor de justiça. Então vocês vejam que lá no começo, por uma ausência de pessoal, houve uma unificação das funções. A função de promotor e a função de procurador, elas ficaram aí na mesma pessoa. Tem uma parte da doutrina que fala que isso é uma inspiração portuguesa, mas nessa época, lá em Portugal, já havia a separação entre aquilo que seria a figura do promotor e aquilo que seria a figura do advogado público. Mas aqui, por uma ausência de pessoal, por uma falta, né, o Brasil ainda era quase uma grande fazenda, né, era uma grande colônia, e a gente ainda não tinha muitas pessoas, muito menos pessoas qualificadas para exercer essa função. Então juntou tudo. Então vejam que isso é um argumento histórico que a advocacia pública usa, que a advocacia pública e o Ministério Público, historicamente, eles eram uma coisa só. Eles nasceram do mesmo seio, vamos dizer assim, né? E, veja só, na verdade, segundo aqui esse autor, Cláudio Madureira, que vem de uma pesquisa científica muito séria e muito abalizada, na verdade, o MP que nasceu de uma procuradoria, um MP que nasceu da advocacia pública. Isso seria então o primeiro argumento histórico para botar essas duas carreiras em patamar de igualdade. Argumento histórico aqui para a gente ver, dizer que as duas nasceram vamos dizer, da mesma origem comum, possuem origem comum. Beleza. Agora vamos lá, não é só isso, né? Isso aqui é um argumento que, se você for trazer juridicamente, ele vai ser fraco, ele é muito mais um argumento para você ir embasando os próximos que vêm. Vejam só que interessante que a Constituição de 88, ela trouxe no título 4 dela, ela traz com o capítulo 1, 2 e 3 o poder legislativo, executivo e judiciário. E vejam que lá no 4, né, o capítulo 4, ela traz as funções essenciais da justiça. Aí ela traz o Ministério Público, ela traz a advocacia pública, a advocacia, que seria a advocacia privada, e a defensoria pública. Então vejam, isso é um argumento que eu já acho mais forte, eu acho que tem um fundamento legal, que a gente vai juntar ele lá com o do Ulisses Schwartz Viana lá na frente, que é o quê? Que a advocacia pública, ela não está dentro do poder executivo. A advocacia pública, ela é considerada uma função essencial à justiça, assim como o MP e assim como a magistratura. Vejam que ela está no capítulo 4 e não está no capítulo 1, no capítulo 2. Então, se o constituinte originário quisesse submeter completamente a advocacia pública o executivo, ela teria colocado topograficamente dentro do capítulo do Poder Executivo e não em paralelo um capítulo próprio de função essencial à justiça. Então aqui já é um argumentozinho mais forte que a gente vai trazendo.
E aí uma doutrina muito interessante, um professor, né, saudoso professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que foi ele tratou muito da advocacia pública, e ele é muito respeitado no Brasil inteiro, sobretudo no Rio, de onde ele vem, né, a origem dele é do Rio. Então a doutrina dele é sempre muito levada em consideração. E o que é que ele diz então? Ele diz que existem procuraturas constitucionais. A partir dessa localização topográfica no capítulo no capítulo de funções essenciais da Justiça, as procuradorias, né, a Advocacia de Estado, a Defensoria Pública e o Ministério Público seriam procuraturas constitucionais. Então, por isso que muitas vezes ele fala o procuratório estadual, quando ele está falando da Procuradoria de Estado, ele trata isso num patamar de igualdade constitucional. Então, topograficamente, deveria haver aí, até por uma questão lógica, uma construção doutrinária. Vocês sabem que a gente sempre traz aqui, né? A gente traz a questão, a lei é caótica, né? O sistema jurídico, as leis são palavras soltas ali, e quem faz a interpretação dela, logicamente, é a doutrina. A doutrina traz uma cientificidade nessa interpretação. Então, a partir de uma interpretação científica desses dispositivos e dentro da localização topográfica dele, você poderia defender. Lembrando que não é o que o STF diz, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui já a segunda parte da nossa conversa. A gente vai tratar um pouquinho aqui desses excertos doutrinários. Então seria defensável nesse sentido que a Procuradoria, né, que a Advocacia Pública, ela estaria em patamar de igualdade de Defensoria e Ministério Público, por serem todas as três aqui procuratórios, né, procuraturas constitucionais, patamar constitucional de igualdade. Então, pessoal, legal. Trouxe aqui para vocês já esses argumentos. Um argumento histórico, um argumento que eu diria aqui topográfico, né, que se subdivide em dois, um do Cláudio Madureira, um do Diogo Figueiredo Moreira Neto. E aí tem mais algumas coisas também para a gente acrescentar. E aqui é um ponto que eu entendo ser um ponto de convergência até com o STF pelas outras ADIs que o STF já trouxe, né? A doutrina analisa essas outras ADIs que já foram julgadas acerca de normas que atribuíram autonomia funcional às procuradorias estaduais. Essa não foi a primeira, inclusive no próprio estado do Mato Grosso, um artigo da Constituição Estadual já tinha sido declarado inconstitucional sob os mesmos fundamentos. Essa Lei Complementar 111, ela repete artigo que já tinha sido declarado inconstitucional na Constituição Estadual, mas também foi declarado na Constituição do Amazonas e outras legislações estaduais, sempre para dizer que as procuradorias estaduais não poderiam gozar de autonomia funcional. No entanto, em obter dicto, nas conversas entre os ministros, surgiu aí a questão da autonomia técnica ou da independência técnica, que não se confunde aqui com a autonomia funcional. Aí começa a ficar um pouquinho mais refinada aqui a nossa discussão. Vamos lá. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, ele diz: são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A advocacia pública, ela está dentro aí do Estatuto da OAB. Nós somos advogados de qualquer forma, não deixa de ser advogado porque você é advogado público. Então essa independência técnica do advogado, ela também estaria conferida ao advogado público. E como é que isso vai funcionar? O que acontece? O que é independência funcional, a autonomia funcional, para a gente explicar para você por que ela difere da independência técnica e por que aqui, como a gente está construindo doutrinariamente, é defensável que elas coexistam. Pessoal, autonomia funcional, num desses votos do STF, nas discussões entre os ministros, eles trouxeram a lição do Alexandre de Moraes. Ele ainda nem era ministro nessa época. Ele diz o que? Olha, pessoal, independência funcional é a não sujeição a ordens de quem quer que seja, somente devendo prestar contas, isso no caso do Ministério Público, né, dos seus atos à Constituição, às leis e à sua consciência. Então, nesse caso, não haveria aí hierarquia dentro do Ministério Público. O superior hierárquico do promotor de justiça, que no caso, que a gente trazendo como exemplo, ele não poderia impor aqui que ele fizesse determinada tarefa em determinado sentido. Isso é uma autonomia funcional que os procuradores de Estado não têm nem podem ter, segundo os votos do STF. Mas a gente está falando aqui em uma independência ou uma autonomia técnica. O ministro Sepúlveda Pertence chama isso de autonomia profissional, o ministro Carlos Aires Brito chama de independência técnica, ou você pode falar também autonomia técnica, é tudo aqui a mesma coisa. O que é? O advogado, quando ele está trabalhando, ele tem a independência funcional, na verdade, a independência técnica dele, que não se confunde com a autonomia funcional. Ele tem, por exemplo, então, um advogado público, quando ele vai dar um parecer,
o superior hierárquico dele, ele não pode dizer como ele vai dar aquele parecer. Ele não pode dizer, olha Felipe, eu quero que você dê um parecer nesse sentido. No entanto, esse meu superior hierárquico, ele pode simplesmente substituir o meu parecer por um dele, mas o meu vai subsistir. Então, existe uma hierarquia dentro das procuradorias estaduais que não pode ser negada. O que, que acontece então? Os procuradores eles têm independência técnica, eles têm aí a liberdade de profissão de um advogado, mas eles se submetem também à hierarquia. Exemplo prático para você. Eu não posso, por exemplo, Felipe, eu tô aqui, chega uma demanda para mim, eu tô lá no contencioso, vem essa demanda e eu digo assim, olha, realmente eu concordo com o reclamante aqui, ou com o autor, eu vou concordar com o pedido dele aqui, de fonte própria. Se eu fizer isso, o que, que acontece comigo? Se eu fizer isso, eu posso tomar um processo administrativo disciplinar, porque eu posso estar aí dispondo do interesse público. Então, se eu quiser concordar com o pedido, ou dispensar um recurso, né, ou não recorrer em determinado caso, eu tenho que pedir ao meu superior hierárquico. Então, o que é a conclusão que a gente chega? Que eu tenho independência técnica, mas eu também tenho hierarquia ainda. Eu ainda me submeto a uma ordem hierárquica. Ou seja, essa independência técnica, essa autonomia técnica, ela não é, e essa grande diferença aqui que a gente pode trazer, não é do procurador individualmente considerado como é no caso do MP. No MP, cada promotor é um órgão, né? Eles têm a autonomia deles mesmos ali. Aqui quem tem autonomia é a carreira. A carreira de procurador de advocacia de Estado aqui é que vai ter autonomia para dizer se vai recorrer daquilo ou não. Mas no caso não sou eu, Felipe, que vou poder dizer. Eu posso pedir para o meu superior hierárquico e ele eventualmente vai deferir ou não. Se ele mandar, se é que tem que recorrer, eu tenho que recorrer. Eventualmente aí pode haver, vamos dizer que eu tenho um caso na família daquele jeito, declarar uma espécie de suspeição e passar para outro, aí são outros 500. Mas a rigor eu tenho essa independência técnica, mas eu ainda tenho a hierarquia, né? A hierarquia ainda se sobrepõe sobre mim. Beleza, pessoal? Então esse é algo aqui que a gente tem um aspecto a considerar. Outra coisa também, e um parecer, por exemplo, porque se fosse essa autonomia funcional, vamos dizer que eu dou um parecer e em determinado sentido. O meu superior hierárquico, ele dá outro parecer que discorda do meu aí frontalmente, são em sentidos completamente distintos. Qual é o que vai valer para a administração? Vamos dizer aqui qual é a orientação a ser seguida, né? Vamos supor que seja um parecer vinculante. Vamos lá, vamos fazer esse esforço para ficar mais fácil. Vamos dizer que é um parecer que vai vincular. Qual é o que vai ser seguido? A administração pode escolher entre o meu e o do meu superior hierárquico e seguir qualquer um? Não, nesse caso vai valer o do meu superior. Esse do meu superior ele pode avocar ou ele pode simplesmente dar outro que substitui o meu. Então veja que não é exatamente a mesma coisa. A gente tem essa independência técnica do advogado, né? O advogado público tem, mas não é autonomia funcional nos moldes da defensoria, do Ministério Público e da Defensoria. O Ulisses Schwartz-Viana ele traz uma construção muito interessante aqui, que eu acho que vale a pena, né, para a gente gastar um pouquinho em português aqui, quando vai tratar dessa autonomia técnica das procuradorias, da advocacia de Estado. O que ele diz? Ele diz, olha, ele se inspira na doutrina de Niklas Luhmann, um sociólogo alemão que fez uma construção muito interessante de sistemas sociais. Existem sistemas na sociedade, esses sistemas eles são cognitivamente abertos e operativamente fechados. Bonito falar isso, parece que complica, né? Mas o que é? Esses sistemas, eles recebem mensagem do exterior, ou seja, cognitivamente aberto, e operativamente fechado, o que quer dizer? Quer dizer que ele decodifica aquela mensagem de acordo com o código dele. Vamos lá, vamos ficar mais fácil. Você tem aqui o código da política, você tem aqui o código do direito. A advocacia de Estado, devido àquela, lembra lá de trás que a gente falou que ela está entre função essencial à justiça e não dentro do poder executivo? A advocacia de Estado, o código dela, por ela estar como uma função essencial da justiça, é o código do direito. Ela vai dizer o que é válido e o que é inválido. Ao passo que o poder executivo vai utilizar o código da política, vai dizer o que é bom, o que é ruim. Então, eventualmente, a política, o poder executivo, ele pode querer fazer determinada coisa e ele vai mandar a mensagem dele para o código da justiça, aí, que no caso seria a advocacia de Estado, que vai dizer dentro do código dela se aquilo é válido ou inválido. E essa decisão dela, ela teria uma autonomia técnica para conferir. Então, segundo esse artigo, né, do Ulisses Schwartz-Viana, que eu acho excelente, muito sofisticada a ideia que ele traz, é de que, olha, essa autonomia
técnica vai ser conferida porque são sistemas distintos, com lógicas distintas. Então a gente até vai receber esse estímulo aí do Poder Executivo e vai poder, mas vai poder analisar aquilo de acordo com o código próprio, o código do direito. Então isso conferiria uma autonomia à Advocacia de Estado. Por quê? Porque ela vai operar de acordo com o código próprio dela, ou seja, numa perspectiva essencialmente jurídica. Então você vejam aí, ele traz a Advocacia de Estado então como um órgão essencialmente jurídico. Agora, conclusão, regime da ópera, o que a gente traz aqui? Diz para vocês, o STF declarou inconstitucional norma estadual que confere as prerrogativas institucionais do Ministério Público e da Defensoria à Advocacia de Estado, como, por exemplo, aí, dentre a autonomia financeira, né, orçamentária, e a inamovibilidade aos seus membros. Beleza, a gente consignou isso. Mas, por outro lado, eu trouxe para vocês uma possibilidade para a gente sair um pouco disso. Se você for para uma prova, guarda essa posição do STF. Mas se você for, por exemplo, na subjetiva, se você estiver na prova oral, você pode gastar o português para dizer que isso, não obstante essa impossibilidade de extensão das garantias, né, do MP e da Defensoria à Advocacia de Estado, é defensável que ainda assim os advogados públicos eles gozem de uma autonomia técnica, porque está no Estatuto da OAB, porque topograficamente a Advocacia de Estado ela não está dentro do Poder Executivo, ela está com uma função essencial à Justiça, porque historicamente não haveriam motivos de diferenciação, tendo em vista que MP e a Advocacia Pública nasceram de uma origem comum, e por fim que os códigos pelos quais esses sistemas operam são distintos, ou seja, ao passo que o Poder Executivo opera sobre o Código da Política, a Advocacia de Estado opera sobre o Código Jurídico. Galera, vocês viram aí como dá para tratar então, né? Como um julgado do STF que traz uma conclusão aí na primeira camada, como a gente pode trabalhar argumentações em torno disso. Então, espero não que vocês tenham entendido bem. Caso tenha sentido alguma dificuldade, achado algo um pouco confuso, eu sei que essas teorias às vezes elas saem um pouco aqui do nosso dia a dia, então pode me procurar, vocês têm meu e-mail, tem o meu contato aí, podem que a gente bate um papo e é sempre um prazer tratar, principalmente desse assunto quando a gente está tratando aqui de advocacia pública, né? Então vejam, guarde esse julgado, eu acho que é um julgado que pode ser lembrado nas provas de procuradoria, é um julgado que reafirma a jurisprudência do STF, mas eu entendo que ele não fecha totalmente as portas, a gente ainda pode discutir outras coisas a partir disso. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.